E a primeira volta ao mundo foi dada por um Vêneto. Você sabia disso? Bem, fica no vídeo até o final para a gente conversar mais sobre esse assunto aqui. É pioneiro, digamos assim. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare. Você é bem-vindo. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, porque é importante, né? Você ativa o sininho das notificações e aí sempre recebe todo o conteúdo que é postado aqui diariamente, tá? Então, também te convido, obviamente, para assistir os demais vídeos do canal, são sempre interessantes, sempre relacionados, óbvio, em sua grande parte à cultura vêneta, destinados aos vênetos. Caso você tenha ascendência vêneta, eu acredito que esse é um canal muito importante para você. Você tem que assistir aí, se possível, todos os vídeos, né? Não vai ser tão fácil porque tem muito vídeo, já tem quase 500 vídeos aqui no canal, mas eu aconselho você fazer essa maratona aí. Já te convido também para você fazer parte da nossa Masterclass, que é o curso que vai acontecer no sábado, dia 8 de julho, só no mês que vem. Então a gente vai ter uma Masterclass, um curso com um professor da região do Vêneto, e a gente vai falar sobre a história territorial e arquitetônica da Sereníssima República de Veneza. Escreve para o e-mail manifestando o seu interesse para o e-mail contato@lenguamare.com e que eu encaminho aí a sua inscrição. Caso você também tenha interesse em aprender a nossa língua, a língua dos vênetos, a língua vêneta da Sereníssima República de Veneza, eu também te convido para você manifestar esse seu interesse lá no e-mail contato@lenguamare.com e aí a gente conversa mais sobre isso e eu vejo como eu posso aí fornecer o curso, oferecer o curso para você. Bem, vamos lá então. Olha só, a gente não tem como falar sobre esse episódio aqui sem mencionar, obviamente, aquele período das grandes descobertas, né, por meio ali, através da Europa, as grandes descobertas de vários outros continentes, as especiarias e assim por diante. E o Brasil, né, a história brasileira está intimamente relacionada com isso. Nesse multirão, digamos assim, nesse caldeirão, aqui nós temos um personagem também português, o Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, para quem não sabe, ele foi também um explorador aí daquele período, daquele tempo, pertencia a uma família nobre portuguesa. Ele tentou apresentar o projeto dele para descobrir uma nova rota, né? Uma nova rota para chegar até as Índias, para, enfim, ter melhores produtos ali de um jeito mais fácil e comercializável e um pouco mais barato também, se a viagem fosse mais rápida. E ele ofereceu esse projeto para o rei de Portugal. O rei de Portugal não quis nem ouvir ele, né? E aí depois ele era casado, a esposa dele tinha um contato ali próximo, a família da esposa dele tinha um contato próximo à monarquia da Espanha, e eles apresentaram o projeto então lá na Espanha e o projeto foi aceito pelo rei. E aí a partir disso a Espanha financia ali a navegação dele e na verdade ele faz uma volta ao mundo, né? Naquele período não era a intenção dele, a intenção dele era apenas descobrir ali um caminho, uma rota mais fácil, mais rápido às Índias, mas ele acaba dando essa volta ao mundo, foi a primeira pessoa. Ok, o que tem a ver o nosso Vêneto? O nosso Vêneto estava junto ali. Primeiro eu leio ali uma breve biografia do Fernão de Magalhães, eu aconselho que vocês pesquisem, porque é sempre muito interessante descobrir isso, foram grandes homens, né, exploradores. Olha só, ele nasce no Porto, ou ponto da barca, não se sabe certo, em 4 de fevereiro de 1408, e aí ele acaba, enfim, falecendo em 1521. Foi um navegador português, como eu falei para vocês, que se notabilizou por liderar a primeira viagem de circunnavegação ao globo. Então ele passou por tudo, né? De 1519 até 1522. Esse aqui foi o período que levou a viagem, então, da embarcação de Fernão de Magalhães ao serviço da coroa de Castela, a expedição de Magalhães. Esse aqui é o nome que vocês vão encontrar aí. Bem, vamos lá então para o nosso personagem aqui que está ligado à nossa história, né, relacionado à história vêneta. Nós temos o Antônio Pigafetta. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, sempre é interessante a gente pesquisar.
ele fez parte da embarcação do Fernão de Magalhães. O Antônio Pigafetta era nascido, na verdade ele se chamava Antônio Lombardo, tá? E aí depois ele foi conhecido também como Pigafetta. Ele nasceu em Vicenza, era um vicentino, em 1491 e ele morre também depois lá em Vicenza, em 1534. Isso significa que no período em que ele nasceu e morreu, ele fez parte aí da Sereníssima República de Veneza. Foi, como a gente já sabe, aí, um marinheiro, geógrafo e escritor vêneto, como aponta a sua biografia. Então ele pagou do seu próprio bolso, Antônio Pigafetta pagou do seu próprio bolso uma expressiva quantia para acompanhar e auxiliar o capitão português a serviço da Espanha, Fernão de Magalhães, em sua viagem ao redor do mundo. O Pigafetta manteve um registro acurado da viagem, o qual mais tarde lhe foi valioso na tradução de uma das línguas filipinas, o cebuano, sendo considerado o primeiro documento a registrar esta linguagem, né? Dos 260 homens que partiram na expedição em 1519, Pigafetta foi um dos 18 que lograram retornar à Espanha em 1522, tendo completado a circunnavegação sob o comando de Juan Sebastián Elcano após a morte de Magalhães. Infelizmente lá o Fernão de Magalhães morreu, né? O seu relato é a fonte de maior parte do que sabemos sobre a viagem de Elcano. E aí também aqui, depois para finalizar o vídeo, nós temos uma parte muito importante relacionada ao que o Pigafetta escreveu e como ele escreveu, tá bom? Então, na juventude ali, o Pigafetta pertencia a uma família abastada de Vicenza. Na sua juventude estudou astronomia, geografia, cartografia, bem, aquelas coisas básicas, né? Era uma pessoa bem estruturada para a época. Então, em Sevilha, ele ouviu falar da expedição ali do Magalhães e negociou a sua admissão como passageiro pagante. Eles permitiam, né, interessante, eles permitiam que existissem aí viajantes que fossem pagantes, que não fossem só recrutas, digamos assim, né? Também, se você tivesse dinheiro, tivesse uma boa lábia aí do porquê está indo, você conseguiria financiar ali a sua viagem, fazer parte dessas viagens ao redor do mundo, enfim, para encontrar novas rotas e tudo mais. A despeito das suas dificuldades iniciais com Magalhães, ele conseguiu conquistar a sua confiança e serviu como seu intérprete e cartógrafo. O Magalhães não queria que ele fosse porque, na verdade, não era só pagar, né? Pagar e ficar ali olhando as coisas e tal. Você podia ir se pagasse, mas também se tivesse, digamos, uma utilidade, porque, enfim, não dá para botar tanta gente ali na embarcação. Então, o Pigafetta, ele deu ali uma suada para conseguir ir junto. Ele teve que demonstrar que ele era útil pro Magalhães. Então, a partir disso, ele teve que pagar, e aí mesmo assim ele teve que ali mostrar que era útil, ele tinha que trabalhar também ao mesmo tempo. Durante a viagem, o Pigafetta coletou inúmeros dados sobre geografia, clima, flora, fauna e os habitantes dos lugares visitados pela expedição. As suas notas meticulosas serviram como valiosos testemunhos para os subsequentes exploradores e cartógrafos. Olha a importância, né? Principalmente pelo emprego que fez de dados náuticos e linguísticos. Então, aqui para finalizar a viagem dele, durante o confronto em que Magalhães foi morto em Mactan, nas Filipinas, o Pigafetta foi um dos feridos. Entretanto, conseguiu se recuperar e encontrava-se entre os 18 sobreviventes a bordo do Victoria, que retornaram à Espanha 3 anos após a partida, tendo aportado a Sanlúcar de Berrameda, província de Cádiz, em setembro de 1522. Pigafetta retornou então à Sereníssima República de Veneza, onde relatou as suas experiências numa obra que a gente vai partir agora, tá? Essa obra foi muito importante para o mundo aí das navegações, ainda é muito importante para as marinhas, digamos assim, do mundo inteiro, né? As organizações. Vamos lá. Então, o que acontece? Essa é uma obra literária, né? Muito conhecida, que se chama Relato da Primeira Volta ao Mundo. Foi escrita pelo Pigafetta. E olha só, adivinha em que língua, né, o Relato da Primeira Volta ao Mundo originalmente foi escrito? Bem, em língua vêneta. O primeiro relato, o primeiro livro, né, o primeiro livro sobre a primeira volta ao mundo
A primeira volta ao mundo foi escrito justamente na nossa língua, na língua vêneta. Então eles mencionam ali escrito em língua vêneta, né? Obviamente misturada ali com alguns termos espanhóis, porque eram termos que eram conhecidos ali deles e tudo mais, né? Mas a base, enfim, era o vêneto, mas tinha os termos técnicos em espanhol, que ele não conhecia, né? Na própria língua, enfim. É o documento mais importante de todos os que chegaram até hoje relacionados a um empreendimento histórico. Na verdade, é o único relatório completo que oferece um relato ininterrupto da partida ao retorno, mas seu interesse é dado sobretudo pelas descrições extensas e precisas dos lugares, especialmente aqueles como a Patagônia. Inclusive, eles foram os primeiros a enxergar os pinguins lá, né? A Patagônia, as Filipinas e as Molucas, onde Pigafetta fez uma longa estadia. E olha só que interessante, dos habitantes oferece descrições completas, enfocando as características físicas, seus costumes e suas crenças religiosas para os habitantes do Brasil. Patagônia e Ilhas Malaias também fornece uma lista de palavras comumente usadas e ainda úteis em pesquisas filológicas históricas posteriores. Poucos viajantes do seu tempo exibiam tamanha amplitude e atenção aos detalhes, né? Dos manuscritos, o mais completo e considerado mais próximo da versão original, que é aquela escrita em vêneto, né? Embora não autografado por Pigafetta, é o da Biblioteca Ambrosiana de Milão. Então vocês entendem que infelizmente são manuscritos antigos, eu não saberia dizer aí se esse manuscrito em língua vêneta ele ainda existe. Nós temos, enfim, esse manuscrito aqui na Biblioteca Ambrosiana de Milão, eu não saberia dizer se é o original mesmo, tiveram várias cópias depois dele, né, em muitas outras línguas e depois traduziram, passado do francês para outras línguas, do alemão e assim por diante, então vira aquela mistureba toda, né? Então eu não sei se ainda existe o original, tá, do relato da primeira volta ao mundo. E para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu vou indicar para vocês uma série que eu comecei a assistir, que é exatamente sobre essa história, e aparece ali o Pigafetta também, que é a série Sem Limites. Eu não assisti ainda toda ela, assisti um episódio, tá? E eu gostei, que é a série que fala sobre o Fernão de Magalhães e toda essa embarcação aqui que eles fazem um giro aí pelo mundo. Inclusive com o protagonista, é o brasileiro, né? Rodrigo Santoro, mas muito boa a série, pelo menos o primeiro episódio eu achei bem legal assim. Então aparece o Pigafetta já no primeiro episódio, né? Então eu aconselho que vocês deem uma olhada, ela tá na Amazon Prime, dá uma olhadinha lá e vê o que você acha. Então, te agradeço aí pela atenção, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu comentário, pode comentar qualquer coisa, enfim, se você não quiser escrever, coloca um leãozinho ali, alguma coisa, porque o seu comentário é muito importante, além da sua curtida, para o YouTube ver que as pessoas, enfim, estão tendo alguma interação aqui no canal também, daí ele consegue colocar o canal um pouco mais para cima e vai começar a recomendar para outras pessoas, mais pessoas também. Te agradeço muito, Estrucon e Chai Chai.